Se isso acontecer, a gente pode decretar que o Brasil é o paraíso do crime, né? No atual estado das coisas, nós já somos o país da impunidade. Embora haja pessoas muito competentes, muito corajosas e de caráter lutando aí, lutando aí para que a lei seja cumprida e em favor do interesse público. Eu sempre falo aqui, não canso de repetir, o pessoal da Operação Lava Jato, especialmente do juiz Sérgio Moro, né? Eu não quero deixar o ouvinte da PAN aí com inveja, mas o meu cafezinho dessa manhã na redação foi com ninguém menos que o professor Joseval Peixoto. E nós estávamos discutindo justamente essa questão, porque eu sei que o Dr. Joseval é um legalista, né? Então ele defende uma interpretação literal do artigo 5º, inciso 57, que diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, né? E esse é o teor jurídico que embasa essa divergência em relação à prisão após julgamento em segunda instância, antes de exauridos todos os recursos, né? Então a gente está falando do quê? Do princípio da presunção de inocência, né? Acontece que, na minha humilde opinião, que é divergente do professor Joseval, a culpa formada, ela não é e nunca foi um pré-requisito obrigatório para a prisão. Eles são conceitos correlacionados, mas eles são distintos. Por exemplo, você tem o caso das prisões cautelares, certo? Então, prisão temporária, né? Aquela que assiste às investigações, né? Durante o inquérito, só pode ser decretada durante essa fase e tem prazo de 5 dias ou 30 dias no caso de crime hediondo, prorrogáveis, né? Você pode dobrar. Além disso, tem a prisão preventiva, essa sim, uma figura do Código de Processo Penal, que ocorre, abre aspas, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria. Não tem prazo determinado, isso inclusive é objeto de controvérsia jurídica, e ela se dá em qualquer fase do processo. Mas o ponto é que em ambos os casos não existe culpa formada para restringir a liberdade do acusado. E nem por isso a gente discute a constitucionalidade desses dispositivos. A gente acabou de passar, de reportar aqui para o ouvinte da PAN durante a semana o caso do João de Deus, é a mesma coisa, né? Bom, olha que interessante. Até 2009, Edgar, o STF ele nunca havia decidido sobre quando um condenado deve começar a cumprir a pena, certo? Havia alguma divergência em doutrina, em jurisprudência, mas existia inclusive a possibilidade de prisão após julgamento em primeira instância. Aliás, como em todo mundo civilizado, né? Esse negócio de esperar trânsito e julgado seria sui generis da democracia brasileira. Mas qual que é a coincidência? E aí eu pego um pouco o gancho no que o Zé Maria falou, desse casuísmo em relação ao Lula, agora em 2016. Mas em 2009, você vai lembrar que começaram a pipocar aqueles casos de políticos poderosos, de corruptos poderosos, enfrentando julgamento. Então essa questão veio à baila, né? Aí que se deu nesse contexto político que isso começa a ser discutido em 2009. E olha que interessante, o caso que eles usaram como pretexto, eu resgatei aqui e eu vou abrir aspas para o jornal O Globo, uma matéria desse ano muito interessante. Olha só, isso que motivou a análise do Supremo, né? O fazendeiro Omar Coelho Vitor, beneficiado pela decisão do STF de 2009 de dar ao réu o direito de ficar em liberdade até o processo transitar em julgado, nunca cumpriu pena. Seu recurso passou 12 anos no STJ até que o crime foi considerado prescrito, Edgar. Então, assim, eu esqueci do detalhe mais importante. Sabe qual foi o crime que esse camarada cometeu? Ele deu 5 tiros num jovem que supostamente cantou a esposa dele. Ele atirou na cara do sujeito, Edgar, na boca, e o outro tiro ficou alojado na coluna. Esse cara carrega a bala até hoje, teve que passar por inúmeras cirurgias, sobreviveu por muita sorte. Então, assim, isso é só uma demonstração de como a impunidade vai imperar no Brasil, sim, porque o próprio caso que motivou a discussão terminou em pizza. Tá aí, Trindade, vamos lá, a justificativa é muito boa, né? A garantia plena da defesa, né, do réu, todas essas instâncias, mas na prática a gente tem observado que isso tem sido usado, na verdade, para liberar aí e postergar aí ações contra criminosos, né? Olha, diga,
Um advogadozinho de qualquer lá do interior, quando entra com a petição, ele já coloca um artigo constitucional na esperança disso ser guindado ao Supremo Tribunal Federal. Isso virou praxe, né? Na verdade, o porquê o segundo grau? É porque na segunda instância, até a segunda instância, ainda se discute o conteúdo do julgamento, ou seja, o mérito. A partir daí, não se discute mais, a culpa já está formada. O debate nos tribunais superiores é sobre uma guerra jurídica. São detalhes, se houve mesmo defesa, se todos os processos foram cumpridos e tal. Então, uma discussão muito jurídica e não de conteúdo. A culpa já está formada, sim. Daí a indicação de prisão em segunda instância. Com relação à integração ali do Supremo, a dúvida é a ministra Rosa Weber. Ela já falou em vários julgamentos, né, de que ela é contra a história de prisão obrigatória na segunda instância. Mas no último julgamento ela votou pela manutenção da prisão do ex-presidente Lula. Então é uma dúvida, ela vai e volta e ninguém sabe exatamente como será o resultado deste julgamento em abril. Eu falo do ex-presidente porque outros 3 processos estão engatilhados contra ele. São 6, na verdade. Sim. Ô Trindade, rapidamente, essa configuração do governo, do novo governo aí, que entra em vigor a partir de janeiro do ano que vem, com o Sérgio Moro à frente, pode dar uma nuance diferente? Você acha que isso pode, de alguma maneira, influenciar, dar novos ares ao intocável até então Supremo? Acho que sim. Não só pelo ex-juiz Sérgio Moro, mas pela opinião pública. O Supremo está muito ligado nesta perseverante atenção que a opinião pública está tendo no mundo político e no mundo jurídico. Eu acho que isso interfere, sim, não há como negar, o Supremo é um tribunal político também. Você sabe, Zé, só complementando o seu comentário aí sobre a Rosa Weber, o que causa apreensão, né, em todo brasileiro preocupado aí com o império da impunidade, especialmente na nossa Corte Superior, é a mudança de posição do ministro Gilmar Mendes, né, que quando em 2016 se manifestou a esse respeito, foi favorável e agora não se sabe exatamente por que, é uma questão de foro íntimo, mudou a sua posição. Eu acho que, assim, para o combate à corrupção e à impunidade no Brasil, é fundamental que haja, sim, a possibilidade de prisão após julgamento de segunda instância, o Instituto da Delação Premiada e também as prisões preventivas. Sem isso, a Lava Jato não teria logrado o êxito que logrou, e então, 10 de abril de 2019 vai ser um dia fundamental para a democracia e para o Estado de Direito no Brasil. Falado. Zé, complementando com uma frase aí para a gente fechar rapidamente, Zé. É só dizer o seguinte, de que o Supremo Tribunal Federal agora está diferente, está observando a opinião pública e a impressão é de que nada está formado e definido lá. Então, há expectativa de mudanças lá. Tá certo, Zé. Obrigado, viu? Um abração para você, bom trabalho. Perfeito. Obrigado, Edgar. Obrigado a todos.